Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo de história, com a professora Leide Rodrigues, e nesse daqui estaremos estudando a conquista da América Portuguesa. Estaremos falando precisamente do momento, da chamada invasão, Durante muito tempo as pessoas trataram como descobrimento, Outros também acreditam na possibilidade de ter sido um achamento. Então fiquem a cargo de vocês aí. Chega uma concepção para tal. Galera, é o seguinte, para falar desse momento, partiremos ali, primeiro dessa chargezinha aqui, que ela é bem interessante. Pelo seguinte, aí a gente vê as naus, as caravelas portuguesas chegando, ao país, chegando ao Brasil lá por volta de 1500, aí os portugueses gritam, ou de casa. E aí os indígenas vão lá e dizem, olha, tem gente, então vocês não estão chegando em um lugar ermo, Aqui existe pessoas, aqui já existe comunidades, aqui já existe uma sociedade toda articulada. Mas durante muito tempo, algumas pessoas acreditaram que esse período histórico ele foi marcado pelo descobrimento. Descobrir é você chegar a algum lugar que não há uma organização, tá? E no Brasil já existia isso, estamos falando das milhares de comunidades indígenas que habitavam aqui. Isso aí vocês já viram no meu vídeo anterior. Então vamos dar sequência. E é o seguinte, Chegamos aqui, Brasil, massa, 1500. E qual foi o país a chegar aqui? Os portugueses. Os portugueses diante do pioneirismo. Pioneirismo marcado pelas grandes navegações. Tem um outro videozinho também explicando esse processo. Várias características fizeram com que os portugueses adentrassem além do mar em busca de matérias-primas, em busca das especiarias muito famosas no Oriente, na tentativa de encontrar um novo roteiro, uma nova rota comercial que não mais partisse pelo Mediterrâneo, mas que passasse pelo Atlântico. Por um descuido, olha que massa, por um descuido os caras chegam aqui achando que tinham chegado às Índias, tá? Então isso aí é o que conta. Na verdade, galera, esse processo, de conquista, invasão ou descoberta é preciso que a gente estude para além do seguinte. Algumas informações dizem, alguns estudiosos dizem que antes mesmo do Cabral ter chegado aqui em 1500, outros dois navegadores já haviam chegado, o Vicente Pinzón e o Duarte Pacheco. Tá? Então é preciso que a gente entenda que esse momento, da invasão do Brasil, ele não foi um ato meramente pacífico, Também ocorreu conflito, A princípio, sim, há um contato com os indígenas e esses indígenas vão trabalhar através do escambo, mas a gente não pode limitar a compreensão desse processo de forma totalitária. Então foi durante todo o período que o país foi colonizado, os indígenas mantiveram-se pacificamente. Não, a gente vai perceber que não foi bem dessa forma, Houve um momento que sim, que os indígenas acharam extremamente importante, aquelas mercadorias que estavam sendo trocadas com eles. Entretanto, vai chegar um momento que não é bem assim e eles começam a recusar isso aí. Galera, mas vamos adentrar o conteúdo, porque esse conteúdo ele é marcado primeiro, os primeiros 30 anos aí, com a vinda da família, com a vinda dos portugueses ao Brasil, é chamado de período pré-colonial, ou seja, não houve uma colonização. Os portugueses conheceram o território, chegaram ao território, Deram uma vasculhada apenas no litoral, segundo eles afirmam, tá? Deram uma vasculhada no litoral, não encontraram aquilo que eles estavam buscando, então eles não tiveram tanto interesse assim. Não tiveram tanto interesse por essas terras, tendo em vista que o que eles estavam buscando era ouro, pratas, especiarias, apesar de eles terem encontrado alguns índios, alguns indígenas, utilizando pedrarias, utilizando ouro e tal, eles não encontraram a princípio a olho nu isso aí. E aí o que é que eles vão fazer, Já que eles descobrem, percebam a aspa, as aspas, já que eles descobrem esse território, eles vão demarcar, Eles chegaram aqui, eles foram os primeiros, então eles vão demarcar esse território. Demarcam de que forma? Criando feitorias. Feitorias é uma espécie de fortes, no litoral. Então ele vai criar isso aí em toda a costa brasileira, primeiro para proteger, para dizer, olha, aqui tem dono, esse território nós chegamos primeiro, os portugueses chegaram primeiro. E também para que, como eles perceberam que tinha muito pau-brasil, e essa madeira era extremamente importante para a confecção de embarcações, era importante também para a retirada da tinta, para a pigmentação dos tecidos. Então, eles
retiraram esse pau-brasil, e esse pau-brasil era levado até as feitorias, e das feitorias eram embarcados e aí seguia para a Europa. Então, como é que vai ser feito esse trabalho? Esse trabalho é feito com a ajuda dos indígenas, né? Então, os indígenas vão aceitar através do escambo, tá? Essa troca aí de mercadoria, e a princípio o indígena vai é, ele vai aceitar receber, por exemplo, espelho, colheres, ferramentas, em troca da sua mão de obra. No início ele vai achar super interessante essa troca aí, em contrapartida, ele vai retirar esse pau-brasil e fazer toda esse trajeto aí. Só que chega um momento, galera, que os indígenas eles não vão querer mais. Entendeu? Chega um momento que eles cansam. Aí também prevaleceu uma concepção de que, nossa, os indígenas são tolos. Como é que os indígenas eles vão aceitar trocar um monte de quinquilharias por mão de obra, pelo trabalho escravo? Galera, a gente precisa pensar para além dessa concepção. O que era quinquilharia, o que era besteira para o português, ele tinha uma finalidade extremamente importante para o indígena. Por exemplo, o machado. O indígena ele não tinha um machado, ele demorava várias horas para poder derrubar, por exemplo, uma árvore. E aí, a partir do momento que eles trocam a mão de obra por essa ferramenta, a gente consegue perceber que para o trabalho indígena vai ser importante. Então, prestem bem atenção nisso aí, porque assim, muitas dessas mercadorias que foram trocas deveria facilitar muito o trabalho e a vida dessas comunidades indígenas aí. Então, o escambo, ele foi, de fato, escambo significa troca, ele foi algo extremamente relevante para os indígenas. Nesses 30 primeiros anos aí, então, a gente não vê os portugueses com interesse em colonizar, tá? Eles veem a retirada do pau-brasil como uma forma de retirar a riqueza que eles viram ali a olho nu. E outra coisa que eles fizeram foi várias expedições para conhecer todo o território ali, todo o território, né, brasileiro. Então isso aí foi o que aconteceu nesses primeiros anos. Entretanto, né, vai chegar ali em 1530, os franceses eles começaram a dar uma pressionada, tá? Uma pressionada de dizer, olha, a gente pode, aquele território ali não tem dono, né? Há quem diz, né, que o rei da França ele chegou até a perguntar, né? Ele vai ironizar o encontro aí entre Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha foram lá, dividiram o Tratado de Tordesilhas, dividiram esse território, parte vai ficar com os portugueses, parte vai ficar com os espanhóis. Aí diz que o rei da França chegou lá e perguntou assim, ó, onde é que se encontra, né, o testamento de Adão e Eva, dizendo que essas terras aqui pertencem a vocês, que esse novo mundo é dos dois países, de Portugal e Espanha. Então ele começa a ironizar, dizendo, olha, não tem dono. Se não tem dono, eu vou chegar e esse território vai pertencer, né, vai passar a ser meu. Isso fez com que os portugueses pensassem, não, agora sim, em uma colonização prática, né? A prática da colonização. E a gente tem também nesse período o enfraquecimento do comércio dos produtos do Oriente, até porque a Inglaterra também começou a entrar nesse comércio e deu uma enfraquecida para os portugueses. Então os portugueses viram no Brasil, né, a chance de poder sair dessa crise pela qual Portugal passava. E aí, a partir de 1530, então, surgiram as primeiras expedições colonizadoras comandadas por Martim Afonso de Souza. Qual a motivação? A gente já falou aqui as questões econômicas, né? Então era o risco de perder o território para os franceses. A gente viu também aqui que havia uma complicação com o comércio do Oriente, porque outros países, a saber, a própria Inglaterra tinha entrado no comércio e para Portugal acabou ficando mais fraco. E o seguinte, a Espanha também estava na expansão na expansão marítima. Então, por conta disso, a Espanha era uma grande rival aí dos portugueses. Então, por conta disso, os portugueses decidiram colonizar o país. Então, a primeira vila que eles vão fundar aqui no Brasil é em 1532, a Vila de São Vicente, ali em São Paulo, e vai distribuir terras, vai introduzir as mudas de cana-de-açúcar, vai também trazer alguns animais da Ilha do Atlântico. Então, vai tentar promover uma certa ocupação sistemática do território, tendo em vista a incapacidade de promover toda essa ocupação diante da quantidade do território gigantesco que era o país. Eis que então, uma das formas de governo implantada nesse momento aí, galera, foi as capitanias hereditárias.
Então, o que são capitanias hereditárias? São grandes lotes de terras doado aos capitães. Isso porque o que acontecia? A galera chegou, a primeira população, os caras trouxeram, né, a população que estava à margem da sociedade lá em Portugal, trouxeram para vir para o Brasil para poder começar a povoar o território. Então trouxeram os alcoólatras, as prostitutas, os prisioneiros de guerra. Então eles trouxeram essa galera, mas ainda sendo insuficiente. As capitanias hereditárias, então, exatamente, vamos dividir todo esse território e aí o capitão donatário, ele é responsável por trazer, por convocar essa galera para vir poder cuidar do território, plantar e enriquecer, enfim. E aí cada capitania hereditária, ela tinha um capitão donatário que era responsável, tá? Esse capitão donatário, galera, ele tinha o dever de cuidar da defesa do território, expandir o catolicismo, desenvolver a agricultura, principalmente a agricultura da cana-de-açúcar, entregar um quinto da exploração dos metais, 10% dos produtos da terra. E aí, quais eram os direitos? Tá? Eles tinham 5% do negócio do pau-brasil, eles poderiam escravizar e vender índios, eles poderiam cobrar impostos dos rios e dos portos, exercer a justiça, fundar vilas, doar sesmarias e armas. Galera, sesmarias são... Temos as capitanias hereditárias, sesmarias são grandes lotes de terra dentro de cada capitania. Então, cada capitão donatário ele poderia doar sesmarias para que outras pessoas pudessem vir cultivar aquela terra. E é o seguinte, os indígenas que não foram escravizados, esses eram convertidos à fé católica. E a gente vai ver mais adiante isso aí, esse processo. E aí, galera, aqui a gente tem, né, as capitanias hereditárias. E aí as capitanias, como o próprio nome diz, ela era hereditária, ou seja, ela era intransferível, passada de pai para filho e assim vai. O que a gente percebe? Que havia uma descentralização, cada capitão donatário ele poderia exercer a justiça, exercer a política da forma como ele achasse convincente, apenas levando em consideração os seus direitos e deveres. Então, por isso que a gente fala na ideia de vários Brasis, né, como se cada um desse território aqui fosse governado de uma maneira, tá? O capital privado, tendo em vista que não era Portugal que investia, mas sim o próprio capitão. A gente está falando do latifúndio, até porque dentro disso aqui, como eu falei para vocês, grandes lotes de terras eram doadas às sesmarias. Então, são grandes lotes de terra na mão de pouquíssimas pessoas. A mão de obra, a princípio escrava, depois africana. E aí, dentro desse processo, a gente vai ter também, né, com o sistema, né, havia 2 documentos básicos aí para a fundamentação desse sistema, que era o foral e a carta de doação. A carta de doação vai estabelecer a dimensão do território, as competências do donatário, vai definir de fato a propriedade, né, a posse de terra. E o foral vai contemplar as questões relativas à exploração da terra, dos indígenas, vai estabelecer o sistema de tributos, né, os impostos, e também vai servir para que a coroa pudesse controlar e também desenvolver a área administrativa aqui do país. Então, a gente tem a carta de doação e o floral. O floral está mais responsável aí pela questão das riquezas da terra, né? E a carta de doação é pela dimensão territorial, delimitar esse território aí. E aí, galera, essas capitanias, né, no fundo, as capitanias que vão sobreviver, até porque começa a faltar grana para os capitães donatários também não conseguem atrair colonos, né, mesmo dizendo que vai chegar, que vai encontrar terra, pouquíssimas pessoas queriam sair de Portugal para se aventurar no país, então as únicas capitanias aí bem-sucedidas que a gente vai ter são as capitanias de São Vicente, a capitania de Pernambuco. Há uma série de fatores aí para esse fracasso, a escassez de capital, né, a incapacidade de atrair colonos e a resistência indígena. Tendo em vista que as capitanias não haviam dado muito certo, então o governo português ele criou uma nova forma de governar, que é o governo geral. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma espécie de um representante do rei aqui no país. Então, foram vários governantes, a gente teve alguns, né, governadores gerais, e além dos governadores gerais, a gente vai ter, né, um capitão-mor. Mor significa maior, então a gente vai ter capitão-mor, que vai ser encarregado da defesa, o ouvidor-mor, que vai ser encarregado pela justiça, e o provedor-mor, encarregado pelas finanças. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, em 1548, então ele não veio sozinho, ele vai ser um representante do rei, né, os olhos do rei aqui na colônia, tendo em vista que a gente viu que essa descentralização não deu muito certo, então agora o governo pensou em centralizar
com os governos gerais. Ele não veio sozinho porque ele veio acompanhado dessas pessoas aí que eram responsáveis, o capitão, o ouvidor e o provedor. E a gente volta agorinha para continuar esse conteúdo.